aqui para gravar o terceiro dia e o terceiro depoimento para vocês do que a gente viu no South by Southwest. Mais uma vez, aquele famoso disclaimer antes de começar, dizendo que é um vídeo não editado, um vídeo sem as condições ideais aí de áudio, de captação, gravado num iPhone, um vídeo que a gente na verdade não tem roteiro, nos preparou, então o conteúdo é meio de bate-pronto. Nos perdoem por qualquer falha aí no conteúdo que vocês verem, mas a gente quer dividir com vocês aquilo que a gente acabou de ver aqui, que a gente acabou de reagir aqui no South by Southwest 2014. Vou passar pro Carlão escolher a apresentação dele que ele quer destacar e depois volta pra mim. Aí, Carlão. Então, hoje, uma palestra que eu vou destacar é uma que segue a linha do fazer o bem, né? Então, dentro dessa linha, eu escolhi a palestra do Eli Pariser. Ele é o dono do site Upwork. Esse site é um dos sites de notícia que mais cresceu nos últimos 2 anos, enfim, tem 2 anos de existência e dentro desse período foi o do site de notícias que mais cresceu. E a dinâmica dele é uma dinâmica bem diferente dos sites tradicionais. O que ele faz, a equipe deles fazem uma curadoria de assuntos que são assuntos interessantes para as pessoas terem mais opiniões sobre coisas que são de bem coletivo e que não necessariamente aparecem nos newsfeeds, né, dominados por gatinhos e afins. Basicamente, a empresa dele pega os conteúdos que já existem hoje na internet, sendo postados ou por pessoas normais ou por grandes outros publishers, e eles fazem um repacking disso, ou seja, eles fazem algumas otimizações de títulos, de SEO, de texto, e principalmente levando em consideração a questão dos algoritmos que alavancam a visibilidade dessas matérias, para fazer com que elas efetivamente cheguem de uma forma social para mais pessoas. O foco deles claramente é fazer com que as pessoas tenham um sharing maior desses conteúdos, e a métrica é esse shareability. Só para vocês entenderem o quanto eficiente é o sistema deles, eles pegaram um vídeo feito por uma pessoa normal, que falava sobre, que defendia o casamento entre homossexuais. Era um depoimento de alguém que foi criado por um menino que foi criado por 2 lésbicas, ele defendia isso. E esse vídeo originalmente tinha 200 mil views. Depois que eles abraçaram esse conteúdo, esse vídeo foi assistido por mais de 18 milhões de pessoas. Então, assim, é um tipo de produção de conteúdo ou uma forma de analisar o conteúdo bem diferente. O que a gente tira de prático nisso? Que no mundo cada vez mais dominado por algoritmos que vão fazer a curadoria para as pessoas, ou seja, as pessoas cada vez mais vão entrar nas suas redes sociais e esperam que essas redes sociais entreguem para ela um conteúdo relevante. Se preocupar com detalhes como o título, otimizações, SEO, comportamento, tendências, é fundamental para conseguir ter uma visibilidade nesse mundo conectado. E um grande exemplo, né, só pegando uma partezinha de como funciona a metodologia deles, pegando a questão dos títulos, é que um título que eles fazem isso mais de 25 opções de títulos, fazem teste AB num pequeno grupo para entender como é que funciona, monitoram tudo isso e só depois eles lançam. Ou seja, cada vez mais esses detalhes e o entendimento desses comportamentos de data, tendências e o que as pessoas estão analisando vai ser mais fundamental. E só para finalizar, um caminho que se abre uma discussão aqui, que não necessariamente foi debatido nesse painel, mas que, lendo um pouco mais sobre a empresa e sobre o Eli, eu percebi, é que eles estão testando alguns novos modelos de monetização, de publicidade. E um deles é o Native Ads de empresas que tenham uma filosofia parecida com o que eles acreditam, já que no final das contas a curadoria ela é opinativa, eles levantam algumas bandeiras que eles apoiam. Então isso pode ser um próximo painel para o ano que vem. E você, Marcelo? Bom, eu vou falar sobre uma apresentação muito na linha do que eu falei ontem no vídeo anterior,
que sai totalmente do circuito aí social media, marketing, native ads, conteúdos, que é aquilo que faz parte do nosso dia a dia, e uma apresentação que eu assisti que me chamou muito a minha atenção e que eu acho que tem que fazer uma ponte para cruzar com o nosso mercado, que é a apresentação da fundadora da Little Bits, que é uma empresa que foi fundada há alguns anos atrás e que tem como missão democratizar o hardware. Na verdade, a empresa nasceu para criar uma série de componentes eletrônicos, de microprocessadores, fazendo com que seja como se fosse um Lego 2.0, né? Então existe um conceito de Lego que você monta coisas a partir de bloquinhos de plástico. O Little Bits você monta coisas a partir de microprocessadores e microcontroladores, né? Então, na verdade, você tem microcontroladores e processadores diferentes. Você tem luzinha, você tem barulho, você tem movimento, você tem sensores, e eles se conectam uns aos outros por magnéticos, por um magnético. E quando eles se conectam, você consegue montar coisas com eles. Isso tem dois propósitos. O primeiro é ensinar crianças a pensar, a explorar a criatividade das crianças para elas construírem coisas e construir seus próprios brinquedos e brincarem a partir desses uma série de componentes juntos, estimular as crianças, esse raciocínio que cada vez mais interessante no mundo que a gente vive hoje. Tanto é que o produto da empresa, o Little Bits, se você procurar na Amazon, ele aparece na seção de brinquedos. Mas isso, ao longo do tempo, passou a ter uma outra conotação. Pessoas de áreas de pessoas que saíram da área de tecnologia, como designers, como músicos, como pessoas que trabalham com produtos e embalagens, começaram a usar o Little Bits para colocar um componente, um layer digital, um layer de tecnologia dentro do seu produto. Então, aquele cara que faz uma caixa de papelão, que quando você abre a caixa de papelão, um sensor mostra aquela caixa de papelão reagindo à abertura através de um Little Bit lá dentro. Então hoje o Little Bit virou toda uma comunidade online, onde você pode entrar, você pode pegar projetos prontos que outras pessoas fizeram usando os componentes, replicar, subir o seu, e não extrapolou o lance da criança. Acho que a mensagem que fica para o nosso mercado é, cada vez mais a gente vê as agências de publicidade sendo chamadas, principalmente nos Estados Unidos, está começando a chegar no Brasil, a gente vê as agências de publicidade sendo chamadas para construir coisas e não simplesmente construir propaganda para os consumidores, para os consumidores das marcas. Nesse lance de construir coisas, a simplificação do hardware, né, uma coisa que até anos atrás você precisava contratar um engenheiro super especializado, com um soldador, com um trabalho muito complexo de executar, hoje está mais simples através dessas empresas que estão simplificando aquilo que antes era um trabalho muito para pessoas especializadas e fazendo com que gente que nunca pensou em montar um equipamento eletrônico começasse a fazer isso. Então acho que isso abre a nossa cabeça e mostra que nosso canvas da publicidade está cada vez maior. Por hoje é só, amanhã a gente volta aqui com o nosso último vídeo, dando um depoimento final do que a gente viu no South by Southwest 2014. Até mais!